Imagine um barão racista do século XIX que, ao ver seu filho nascer com a pele negra, em vez de matar a esposa por traição, ele sorri. Esse bebê não foi um acidente. Foi o resultado do plano mais doentio e genial que a elite brasileira já tentou esconder. Um segredo de alcova que envolveu drogas, chantagem e um crime que levou 50 anos para ser descoberto. Antes de revelarmos o que aconteceu naquele quarto, comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo agora. Quero saber até onde nossos segredos estão chegando. E se você gosta de histórias proibidas que os livros de escola apagaram, se inscreve no canal e ativa o sino. A verdade vai te chocar. A tempestade que caía sobre o Rio de Janeiro na noite de 14 de março de 1868 parecia querer lavar os pecados da cidade, mas havia casas onde nem o dilúvio seria suficiente. No alto de Santa Teresa, o palacete do Barão de Araribá estava iluminado como um farol. Carruagens de médicos iam e vinham na lama, e os escravos da casa andavam nas pontas dos pés, com medo de fazer qualquer ruído que pudesse perturbar o evento que se desenrolava no quarto principal. A baronesa Isabel, uma mulher cuja beleza pálida e linhagem portuguesa eram o orgulho da corte, estava em trabalho de parto há 20 horas. Este não era um parto qualquer. Era a última esperança. O barão de Araribá, Dom Álvaro, era um dos homens mais ricos do império, dono de cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas riqueza sem herdeiro é apenas uma fortuna esperando para ser roubada. Por 10 anos, o casal tentará. Por 10 anos, Isabel sofrerá abortos espontâneos ou meses de esterilidade fria. A sociedade sussurrava. Os primos distantes do barão, abutres endividados, já contavam os dias para a morte dele, prontos para disputar a herança. Mas então, o milagre aconteceu. A gravidez vingou. E agora, os gritos de Isabel ecoavam pelos corredores de mármore, misturando-se aos trovões. Dom Álvaro esperava na biblioteca, bebendo conhaque. Ele não parecia nervoso. Ao contrário, ele exibia uma calma glacial, quase inumana. Ele olhava para o relógio de pêndulo, contando segundos, como um jogador de xadrez que já sabe o resultado da partida antes de mover a peça. Às 3 da manhã, o choro de um bebê rompeu o ar. Não foi um choro forte, mas foi suficiente. A porta da biblioteca se abriu. A parteira, uma mulher negra idosa chamada Luzia, que trouxera ao mundo metade da aristocracia carioca, entrou. Mas ela não trazia a notícia com um sorriso. Ela estava trêmula. Seu rosto, geralmente impassível, estava coberto de suor frio e terror. Senhor Barão! A voz dela sumiu. Álvaro levantou-se devagar, pousando o copo. É um menino, Luzia. É um varão, meu senhor. Forte. Perfeito. E minha esposa? A senhora baronesa desmaiou após o esforço. Ela está dormindo. Ótimo, disse Álvaro, caminhando em direção à porta. Vamos conhecer meu filho. Luzia se colocou na frente dele, bloqueando a passagem. Um ato de ousadia que poderia lhe custar a vida. Senhor, espere. Há algo. O senhor precisa saber antes de entrar. O menino, ele. Álvaro afastou a velha mulher com um gesto suave, mas firme, e entrou no quarto. O cheiro de sangue, suor e lavanda era sufocante. A baronesa Isabel jazia na cama de dossel, pálida como um cadáver, os lençóis brancos manchados de vermelho. Ao lado da cama, no berço de madeira de jacarandá talhado com o brasão da família, estava o recém-nascido, enrolado em panos de linho. O silêncio das duas mucamas no canto do quarto era absoluto. Elas olhavam para o chão, tremendo. Álvaro aproximou-se do berço. A luz das velas tremeluzia, criando sombras dançantes nas paredes. Ele estendeu a mão e puxou o pano que cobria o rosto da criança. O mundo parou. O bebê não era pálido como Isabel. Não tinha a pele rosada dos Araribá. A pele da criança era escura. Um tom de bronze profundo, inconfundível. Os cabelos, ainda ralos e úmidos, eram negros e crespos. O nariz era largo. Qualquer outro homem naquela época, vendo aquilo, teria gritado. Teria sacado uma arma. Teria matado a esposa ali mesmo, na cama do parto, e ordenado que a criança fosse afogada num balde. A traição era óbvia. A prova do adultério estava ali, gritando em sua face, pintada na pele do herdeiro. Um escândalo que destruiria a honra de qualquer família nobre para sempre. Mas Álvaro não gritou.
Ele olhou para a criança. O bebê abriu os olhos, olhos escuros e curiosos, e agarrou o dedo do barão com sua mãozinha forte e marrom. Luzia, a parteira, prendeu a respiração, esperando a explosão de fúria. Foi então que aconteceu o impensável. Os lábios finos do barão de Araribá se curvaram. Um sorriso. Não um sorriso de loucura, nem de escárnio. Um sorriso genuíno, de satisfação profunda, como alguém que finalmente encontra a peça que faltava para completar um quebra-cabeça complexo. Lindo, sussurrou o barão, acariciando a face escura do bebê. Ele é perfeito. Ele pegou a criança no colo, aninhando-a contra seu peito, ignorando o choque paralisante das servas. Ele se virou para Luzia, que olhava a cena sem acreditar nos próprios olhos. Limpe minha esposa, ordenou ele, com a voz calma. Quando ela acordar, diga a ela que o filho dela está saudável. E diga que ele tem os olhos do pai. Álvaro saiu do quarto carregando o bebê, cantarolando uma canção de ninar, deixando para trás 3 mulheres aterrorizadas e um mistério que estava apenas começando. A baronesa Isabel ainda não sabia, mas ao dar à luz aquela criança, ela não havia cometido um erro. Ela havia caído na armadilha mais cruel e sofisticada que a sociedade carioca já vira. O bebê não era o fim de seu casamento. Era a sua sentença de prisão perpétua. Para entender o sorriso do barão diante do berço, precisamos voltar 2 anos no tempo, para o consultório escuro de um médico francês na Rua do Ouvidor. Dom Álvaro estava sentado na cadeira de couro, com a postura rígida de quem está acostumado a dar ordens, não a receber diagnósticos. O médico, Dr. Duchamp, limpava os óculos nervosamente. Dar más notícias a um homem poderoso no Rio de Janeiro era perigoso. Diga logo, homem, ordenou Álvaro. O problema é com ela, não é? O útero de Isabel é seco. O médico hesitou. Na verdade, barão, a baronesa é perfeitamente saudável. Seus exames ginecológicos são impecáveis. O problema, a questão da infertilidade, reside no senhor. O silêncio na sala foi absoluto. Álvaro não gritou. Ele apenas estreitou os olhos. Cachumba, sussurrou o médico. A febre que o senhor teve na adolescência. Ela desceu. O senhor produz o líquido, mas não a semente. O senhor é estéril, Dom Álvaro. Nunca terá um filho de seu sangue. Álvaro levantou-se, colocou uma nota de valor exorbitante na mesa do médico e disse, com voz mansa: se o senhor repetir isso para viva alma, sua clínica pegará fogo com o senhor dentro. Para a sociedade, minha esposa é a culpada. Entendido. Ele saiu do consultório. Mas enquanto caminhava pelas ruas do Rio, a mente de Álvaro não estava em negação. Estava trabalhando. Ele era um homem prático. Ele precisava de um herdeiro. Se ele morresse sem filhos, sua fortuna seria dividida entre seus primos, um bando de libertinos que ele desprezava. O nome Araribá desapareceria. Isso era inaceitável. Ele precisava de um filho. E se ele não podia fazê-lo, precisava de um substituto. Mas a mente de Álvaro era distorcida. Ele não queria adotar. Ele não queria um estranho. Ele queria que o filho saísse do ventre de Isabel, para que a legitimidade fosse inquestionável. Ele precisava que Isabel engravidasse. Mas de quem? Um amante branco? Não. Um nobre, um vizinho, um amigo? Jamais. Isso daria poder a outro homem. O pai biológico poderia reclamar a paternidade, chantageá-lo, rir dele pelas costas nos clubes de cavalheiros. Álvaro precisava de um doador que não tivesse voz. Alguém que não tivesse direitos. Alguém que ele pudesse apagar da história assim que a semente fosse plantada. Foi naquela tarde, ao chegar em seu palacete, que Álvaro olhou para o jardim. Trabalhando entre as roseiras, com o torso no brilhando de suor sob o sol tropical, estava Gabriel. Gabriel era um escravo da casa. Alto, forte, com traços nobres e pele cor de ébano polido. Ele era silencioso, obediente e, acima de tudo, propriedade de Álvaro. O barão o observou da janela. Ele viu Isabel, sua esposa, passar pelo jardim. Ele viu o olhar dela cruzar com o de Gabriel por uma fração de segundo. Não houve flerte, apenas o reconhecimento mútuo de duas belezas jovens. Isabel baixou os olhos rapidamente, corando. Naquele momento, o plano se formou na mente do barão.
Um plano que satisfaria duas necessidades, a de um herdeiro e a de seu próprio prazer voyeurista e sádico. Ele não apenas conseguiria seu filho, ele quebraria a alma puritana de sua esposa no processo. A armadilha foi montada com paciência de aranha. Durante meses, Álvaro começou a isolar Isabel. Ele demitiu as damas de companhia. Ele reclamava constantemente da falta de um filho, fazendo Isabel sentir-se uma falha como mulher. Ele a destruiu psicologicamente, deixando-a vulnerável, desesperada para agradá-lo. Então, ele começou a trazer Gabriel para dentro de casa. Gabriel foi promovido de jardineiro a servente pessoal dos aposentos do casal. Álvaro fazia questão que Gabriel estivesse presente quando Isabel estava se vestindo, ou quando ela estava no banho, criando situações de intimidade forçada e constrangedora. Ele observava as reações de Isabel. O desconforto, o medo e a tensão. A noite da concepção, 9 meses antes do parto, foi uma peça de teatro macabra. Álvaro serviu o jantar. Ele colocou algumas gotas de láudano no vinho de Isabel. O suficiente para deixá-la torpe, sem inibições, num estado de sonho acordado. Quando foram para o quarto, Isabel mal conseguia ficar em pé. Álvaro a deitou na cama. Hoje, minha querida, sussurrou ele no ouvido dela. Hoje nós faremos o nosso filho. Mas eu preciso de ajuda. E você vai aceitar, porque você quer ser mãe, não quer? Isabel assentiu, os olhos pesados. Álvaro bateu palmas. Das sombras do corredor, Gabriel entrou. Ele estava aterrorizado. O barão havia sido claro: faça o que eu mando, ou sua mãe e suas irmãs serão vendidas para a lavoura amanhã. O que aconteceu naquele quarto não foi amor. Não foi traição. Foi um ritual de poder. Álvaro sentou-se na poltrona de veludo no canto do quarto, acendeu um charuto e assistiu. Ele assistiu sua esposa, a nobre baronesa, ser possuída por seu escravo. Ele viu o medo nos olhos de Gabriel se transformar em instinto. Ele viu a resistência drogada de Isabel se transformar em entrega passiva. Para Álvaro, aquilo foi o ápice do controle. Ele estava manipulando a biologia, a sociedade e a moralidade. Ele era o mestre de marionetes. Gabriel cumpriu seu dever e saiu chorando, sabendo que havia assinado sua sentença de morte. Isabel adormeceu, e quando acordou, Álvaro disse a ela que tudo havia sido um sonho feio, um delírio da febre. Mas semanas depois, quando a menstruação de Isabel atrasou, Álvaro sorriu. Agora, voltando à noite do parto, Álvaro segurava o bebê negro nos braços. Para a sociedade, aquilo seria um escândalo impossível de explicar. Como ele justificaria um filho negro? Mas Álvaro tinha pensado em tudo. Ele sabia que a genética era um jogo de dados, mas ele contava com a arrogância branca da sociedade a seu favor. Ele olhou para a criança. A pele era escura, sim. Mas bebês mudam. E se não mudasse? Álvaro tinha um plano B, C e D. Ele não precisava que o menino fosse branco. Ele precisava que o menino fosse dele perante a lei. E a cor da pele? Isso seria o toque final de sua crueldade contra Isabel. O menino seria a prova viva do pecado dela. Álvaro usaria a criança como uma corrente para prender Isabel para sempre. Ele a perdoaria publicamente por uma traição que ele mesmo orquestrou, posando de santo, enquanto a mantinha sob tortura psicológica eterna dentro de casa. Mas havia uma ponta solta. Enquanto o barão ninava o bebê no corredor, seu olhar frio se voltou para a janela que dava para as senzalas dos fundos. Gabriel. O pai biológico ainda estava vivo. E enquanto Gabriel respirasse, o segredo do barão corria perigo. Álvaro parou de cantarolar. Ele chamou seu feitor de confiança, um homem chamado Matias, que esperava nas sombras da escada. Matias, disse o barão, sem tirar os olhos do rosto do filho. Prepare uma viagem. Gabriel fugiu esta noite. Ele roubou prataria e fugiu para o quilombo da serra. Fugiu, senhor? Perguntou Matias, entendendo o código. Sim. E é uma pena. Dizem que os pântanos da serra são traiçoeiros à noite. Se ele for encontrado morto, bem, é o destino dos ladrões. O sorriso do barão se alargou. Ele tinha o filho. Ele tinha a esposa quebrada. E em breve, ele não teria mais a testemunha. O crime perfeito estava completo. Ou assim ele pensava. A manhã seguinte ao nascimento não trouxe sol,
apenas uma luz cinzenta e úmida que invadia o quarto da baronesa. Isabel acordou com o corpo dolorido e a mente nebulosa. A primeira coisa que viu foi Álvaro sentado na poltrona ao lado da cama, impecavelmente vestido, segurando o bebê no colo. Ele acordou com fome, disse Álvaro, com uma suavidade que fez Isabel estremecer. Ela tentou se sentar. As memórias da noite anterior eram borrões. O parto, a dor, o rosto da parteira luzia. Deixe-me vê-lo, pediu ela, com a voz fraca. Álvaro levantou-se e colocou a criança nos braços dela. Isabel olhou. Seu coração parou por um segundo. O bebê era lindo, forte, mas, inegavelmente moreno. Os traços, o nariz, o cabelo. Não havia nada de Álvaro ali. E, aterrorizada, ela percebeu que também havia muito pouco dela. Isabel olhou para o marido, os olhos arregalados de pânico. Álvaro, eu não entendo. Por que ele é? Álvaro colocou um dedo sobre os lábios dela. SHHH. Não diga nada, minha querida. Não estrague o momento. Mas Álvaro, isso não é possível. Eu juro que nunca. O barão suspirou, como um pai decepcionado com uma criança mentirosa. Ele se inclinou e sussurrou. Eu sei que você não se lembra, Isabel. A mente tem maneiras de bloquear a culpa. Aquela noite, quando você ficou doente e eu te encontrei no jardim, com ele. Isabel congelou. Jardim? Ele? Quem? Gabriel, disse Álvaro, soltando o nome como um veneno lento. O escravo. Eu vi, Isabel. Eu vi vocês dois. Isabel começou a chorar, balançando a cabeça. Não. Isso é mentira. Eu jamais tocaria. Eu perdoei você, cortou Álvaro, a voz subindo um tom, autoritária. Qualquer outro homem teria te jogado na rua. Teria te mandado para um convento ou para o hospício. Mas eu te amo, Isabel. Eu decidi assumir esse menino como meu. Eu limpei a sua honra. Então, não ouse negar o meu sacrifício. Isabel olhou para o bebê. A confusão mental causada pelo láudano meses antes, somada à exaustão do parto e à autoridade inquestionável do marido, quebrou sua resistência. Ela começou a chorar sobre a criança, sentindo uma culpa esmagadora por um pecado que não cometera, mas que agora acreditava ser real. Obrigada. Ela soluçou. Obrigada por sua misericórdia, Álvaro. O barão sorriu. Ele havia vencido a batalha pela mente dela. Agora, ele precisava vencer a guerra pela reputação. Enquanto Isabel chorava no quarto, a quilômetros dali, outro drama se desenrolava. Matias, o feitor de confiança, conduzia uma carroça por uma estrada de terra lamacenta em direção aos pântanos da Baixada. Na parte de trás, amarrado e amordaçado, estava Gabriel. O escravo sabia que ia morrer. Ele conhecia os segredos do barão. Ele era a prova viva da ilegitimidade do herdeiro. A carroça parou na beira de um manguezal fétido, onde os caranguejos eram os únicos senhores. Matias desceu, segurando uma garrucha de cano duplo. Ele olhou para Gabriel com uma pitada de pena, mas a lealdade ao dinheiro do barão falava mais alto. Nada pessoal, rapaz, disse Matias, cortando as cordas dos pés de Gabriel, mas mantendo as mãos amarradas. O patrão disse que você fugiu. E fugitivo bom é fugitivo morto. Matias apontou a arma. Gabriel, movido pelo instinto de sobrevivência, não esperou o tiro. Ele se jogou para trás, rolando o barranco abaixo em direção à água negra do mangue. Bum! O tiro disparou. Gabriel sentiu uma queimadura lancinante no ombro esquerdo. Ele gritou, abafado pela mordaça, e caiu na água. Matias correu até a beirada. Ele viu o corpo de Gabriel afundar na lama, a água tingindo-se de vermelho. Ele esperou 1 minuto. 2. Nenhuma bolha subiu. Apenas um crocodilo deslizou na água perto dali. Está feito, murmurou Matias. Ele não ia entrar naquele pântano para checar. Ninguém sobrevivia àquele mangue ferido. Ele voltou para a carroça, certo de que o segredo estava enterrado. Mas Matias cometeu o erro clássico dos assassinos arrogantes. Ele não viu que, 30 metros adiante, escondido entre as raízes aéreas das árvores, um nariz mal emergia da água para respirar. Gabriel estava vivo. Ferido, sangrando, mas vivo.
e com um ódio que queimava mais que a bala em seu ombro. De volta ao palacete, chegou o dia do batizado, 2 semanas depois. A elite do Rio de Janeiro compareceu em peso. Todos queriam ver o milagre dos Araribá. O salão estava cheio de rendas, leques e sussurros. Quando a baronesa desceu as escadas, pálida e de olhos baixos, segurando o bebê, um silêncio pesado caiu sobre o recinto. Todos viram. A criança era inegavelmente mestiça. Os olhares se cruzaram. Leques se abriram para esconder bocas que cochichavam. Bastardo, escândalo, vergonha. O barão de Araribá, vestindo sua melhor casaca e a comenda da Ordem de Cristo, caminhou até o centro do salão. Ele parou ao lado da esposa e colocou a mão sobre o ombro dela, um gesto que parecia de apoio, mas era de posse e controle. Ele ergueu o queixo e encarou a sociedade carioca. Seus olhos frios desafiaram qualquer um a dizer uma palavra. Ele sabia os segredos de metade daqueles homens. Sabia quem devia ao banco, quem tinha amantes, quem fraudava o tesouro. Meus amigos, trovejou a voz de Álvaro. Apresento-lhes meu filho e herdeiro, Dom Augusto de Araribá. Houve uma pausa. Alguém tossiu. Ele puxou a força dos meus avós, continuou Álvaro, com um sorriso cínico. A família Araribá tem raízes antigas no sul de Portugal, raízes mouras, fortes, que às vezes saltam gerações para nos lembrar de onde viemos. Era uma mentira deslavada. Todos sabiam. Mas Álvaro era o homem mais rico da sala. Desafiar a verdade dele significava desafiar o poder dele. Um a um, os convidados engoliram o escândalo. Um belo menino, barão, disse um banqueiro, curvando-se. Forte como o pai, mentiu uma condessa. A farsa foi aceita. O dinheiro comprou o silêncio. O padre, pago com uma doação generosa para a reforma da igreja, batizou a criança. Naquela noite, enquanto os convidados iam embora, Álvaro sentou-se na varanda, fumando, olhando para a lua. Ele sentia-se um deus. Ele havia reescrito a biologia e dobrado a sociedade à sua vontade. Seu filho negro seria criado como um príncipe branco, e ninguém ousaria dizer o contrário. Mas longe dali, na escuridão da serra, uma figura mancava pela mata, coberta de lama seca e sangue. Gabriel não tinha mais nome. Não tinha mais passado. Ele agora era apenas um espectro movido por uma promessa feita à lua. Ele voltaria. Não para pegar o filho, pois sabia que não podia criá-lo, mas para destruir o homem que roubou sua vida. O barão achava que o jogo tinha acabado. Gabriel sabia que o jogo estava apenas começando. 12 anos se passaram desde aquela noite de tempestade. O Rio de Janeiro de 1880 era uma cidade em transformação, fervilhando com ideias abolicionistas e republicanas, mas dentro dos muros altos do Palacete Araribá, o tempo parecia ter congelado em uma era feudal. Augusto cresceu. E a cada ano que passava, a mentira do barão tornava-se mais difícil de sustentar, embora seu poder a mantivesse de pé. O menino era a imagem viva de Gabriel. Alto para a idade, com a pele cor de bronze escuro, cabelos negros e crespos, e uma força física natural que contrastava com a delicadeza dos salões onde era obrigado a viver. Vestido com as melhores sedas importadas de Paris, educado por tutores alemães e franceses, Augusto era uma contradição ambulante, um nobre negro em uma sociedade onde pessoas da sua cor eram, em sua maioria, propriedade. A vida de Augusto era uma gaiola dourada. Ele não podia brincar na rua. Não podia frequentar a escola com outros nobres. Seu pai, Dom Álvaro, o mantinha sob vigilância constante. Você é especial, Augusto, dizia o barão, com aquela voz fria que não admitia réplicas. O mundo lá fora tem inveja de nós. Eles não entendem nossa linhagem moura. Por isso, você deve ficar aqui, onde é seguro. Mas Augusto não era tolo. Ele via os olhares. Quando a família passeava de carruagem fechada pelo centro, ele via as pessoas apontarem. Ele via os escravos da casa baixarem os olhos com uma mistura de respeito e confusão. Porque aquele menino, que se parecia tanto com eles, jantava na mesa principal e bebia em taças de cristal. A relação de Augusto com a mãe, a baronesa Isabel, era a parte mais trágica da casa. Isabel não enlouqueceu de uma vez, ela se desfez aos poucos, como um vestido de seda deixado ao sol por tempo demais. A culpa implantada por Álvaro roeu sua mente. Ela passava os dias trancada em seus aposentos, rezando obsessivamente,
cercada por imagens de santos. Ela olhava para Augusto com amor, sim, mas um amor doloroso, manchado pelo medo. Muitas vezes, Augusto a encontrava chorando diante do oratório. Mãe? O que houve? Perguntava ao menino. Isabel o abraçava com força, enterrando o rosto nos cabelos dele. Perdão, peça perdão por mim, meu filho. Eu sou uma pecadora. Sua existência é a prova do meu pecado. Augusto não entendia. Ele não se sentia um pecado. Mas ele sentia o peso daquela casa, o peso do olhar calculista de seu pai, que o observava não como um filho, mas como um experimento de sucesso, uma propriedade valiosa que precisava ser polida. Para Álvaro, a farsa estava funcionando perfeitamente, mas a tensão começava a cobrar seu preço. Ele se tornará paranoico. Nos últimos meses, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda Santa Clara, a principal propriedade do barão na Serra, de onde vinha sua fortuna. Relatórios chegavam semanalmente de Matias, o feitor, agora velho e alcoólatra. Senhor barão, dizia uma carta, 3 escravos fugiram esta semana. Não houve arrombamento na senzala. As trancas foram abertas por fora. E o mais estranho, os cães não latiram. 2 semanas depois, outro relatório, o armazém de café pegou fogo. Perdemos 500 sacas. Foi criminoso. Encontramos tochas embebidas em óleo. Mas ninguém viu quem foi. Álvaro lia as cartas em seu escritório no Rio e sentia um arrepio na espinha. Ele demitia feitores, contratava guardas armados, aumentava a brutalidade. Mas a sabotagem continuava. Era cirúrgica. Quem quer que fosse, conhecia a fazenda intimamente. Conhecia as rotas dos guardas, os horários de troca de turno, os pontos cegos. Quilombolas, diziam os amigos no clube naval. Esses negros estão ficando ousados com essa conversa de abolicionismo. Mas Álvaro suspeitava de algo pior. Em uma noite de insônia, ele foi até a janela de seu quarto no 2º andar. A rua lá embaixo estava deserta, iluminada apenas pelos lampiões a gás. Mas então, ele viu. Do outro lado da rua, parado na sombra de uma amendoeira, havia uma figura. Um homem alto, usando um chapéu de abas largas que escondia o rosto. Ele estava imóvel, olhando fixamente para a janela do barão. Álvaro piscou. Quando olhou de novo, a figura tinha sumido. Estou ficando velho, murmurou ele, fechando as cortinas com força. Fantasmas não existem. Mas Gabriel existia. O homem que Matias pensou ter matado no pântano sobrevivera. Fora resgatado por quilombolas da serra, curado com ervas e magia antiga. Ele passará 12 anos se reconstruindo. A bala no ombro limitava o movimento do braço esquerdo, mas o direito tornará-se mais forte pelo trabalho duro e pelo manejo do facão. Gabriel não era mais o jovem jardineiro assustado. Ele era um líder no quilombo da Pedra Alta. Ele aprenderá a ler com escravos fugidos letrados. Ele aprenderá a estratégia de guerrilha. E ele tinha um plano. Ele não queria apenas matar Álvaro. A morte era muito rápida. Ele queria desmontar a vida do barão, peça por peça, assim como o barão desmontara dele. O ponto de ruptura aconteceu no aniversário de 13 anos de Augusto. O barão decidiu dar um baile. Ele queria apresentar o filho à sociedade como um jovem homem. Ele convidou filhas de condes e viscondes, na esperança de arranjar, no futuro, um casamento que blindasse ainda mais a posição do menino. O baile foi suntuoso. Augusto, vestindo um traje militar de gala, dançava com a filha de um banqueiro inglês. Os ingleses eram menos preconceituosos com a cor, desde que houvesse dinheiro envolvido. Álvaro observava do mezanino, triunfante. Foi quando um criado lhe entregou um envelope. Deixaram na porta, senhor barão. Disseram que é urgente. Álvaro abriu o envelope. Dentro, não havia carta. Havia apenas um objeto. Era um lenço de seda branca, antigo, amarelado pelo tempo. Mas no centro do lenço, havia uma mancha de sangue seco em forma de uma flor. E bordadas na ponta, as iniciais IA. Isabel de Araribá. Álvaro reconheceu o lenço. Era o lenço que Isabel usava na noite em que ele a drogou. O lenço que ele usará para limpar o suor dela. Ele pensou que tivesse queimado aquilo. Mas Gabriel o roubara naquela noite, antes de fugir. Junto com o lenço, havia um bilhete curto,
escrito com uma caligrafia firme. O sangue dela clama. O sangue dele chama. Eu estou indo buscar o que é meu. G. As mãos do barão tremeram. A taça de champanhe caiu, estilhaçando-se no chão lá embaixo, interrompendo a valsa. Todos olharam para cima. Augusto olhou para o pai. Ele viu o rosto do barão, sempre tão controlado, distorcido por um terror absoluto. Álvaro olhou para o filho, depois para a escuridão das janelas abertas. Ele sabia. O fantasma não estava na rua. O fantasma estava vindo para dentro de casa. Fechem as portas, gritou o barão, com a voz esganiçada, perdendo a compostura pela primeira vez em décadas. Fechem tudo. Ninguém entra e ninguém sai. Os convidados entraram em pânico. Augusto, confuso e envergonhado, correu para o pai. Pai, o que está acontecendo? Álvaro agarrou o braço do menino com força, machucando-o. Eles querem roubar você de mim, Augusto. Mas eu não vou deixar. Você é minha criação. Minha. Naquela noite, o Palacete Araribá tornou-se uma fortaleza sitiada. Mas Álvaro esqueceu uma regra básica de guerra. Muros altos protegem contra exércitos, mas não protegem contra a verdade. E a verdade já estava lá dentro, esperando o momento certo para acordar. Isabel, trancada em seu quarto, ouviu o grito do marido. Ela olhou para o espelho. Pela primeira vez em anos, o véu de loucura e culpa pareceu se levantar um pouco. Ela se lembrou do lenço. Ela começou a se lembrar de fragmentos daquela noite. Não o sonho que Álvaro implantara, mas a realidade do toque, do cheiro, e da voz de Gabriel pedindo perdão antes de tocá-la. Não foi culpa minha, sussurrou ela para o reflexo. E não foi culpa dele. Isabel abriu a gaveta de sua penteadeira. Lá, escondida sob as joias que ela nunca usava, havia uma chave. A chave mestra das portas do palacete, que Álvaro achava que ela havia perdido anos atrás. Lá fora, a tempestade começava a cair novamente, idêntica à noite do nascimento. Gabriel estava no portão. Mas desta vez, ele não entraria como escravo. Entraria como juiz. Os trovões sobre o Rio de Janeiro naquela noite de 1880 pareciam canhões anunciando o fim de um reinado. Dentro do Palacete Araribá, o baile de aniversário havia se dissolvido em um caos silencioso. Os convidados tinham sido mandados para casa sob chuva torrencial, e agora a mansão estava trancada, escura, exceto pelas luzes no escritório do barão no segundo andar. Álvaro andava de um lado para o outro, com uma pistola garrucha de cano duplo na mão. Augusto estava sentado numa poltrona, ainda com seu uniforme de gala, olhando para o pai com uma mistura de medo e confusão. Pai, por que estamos armados? Quem é esse homem? Perguntou o menino. Um bandido, Augusto. Um louco que quer destruir nossa família. Mas não se preocupe. As portas são de carvalho maciço. As janelas têm grades. Ninguém entra aqui. Álvaro estava errado. Ele confiava em fechaduras, mas esquecera que toda fortaleza tem uma chave. E a chave estava nas mãos de Isabel. No andar de baixo, a baronesa, com os cabelos soltos e vestindo apenas uma camisola branca, caminhava pelos corredores escuros como um espectro. Ela segurava a chave mestra que recuperara de sua penteadeira. Ela chegou à porta de serviço, que dava para o Jardim dos Fundos. A mesma porta por onde Gabriel fora expulso 12 anos antes. Isabel encostou a testa na madeira fria. Ela podia ouvir o vento uivando lá fora. E, se prestasse atenção, podia ouvir algo mais. Uma respiração pesada. Alguém esperando. Entre, sussurrou ela, girando a chave na fechadura. O clique foi abafado pelo trovão. A porta se abriu com o vento. Uma figura alta, ensopada pela chuva, entrou na cozinha. Gabriel não parecia mais o jovem jardineiro. 12 anos de quilombo e sobrevivência o haviam transformado. Ele tinha uma cicatriz no rosto e o braço esquerdo, onde levará o tiro, pendia um pouco rígido. Mas em sua mão direita, ele segurava um facão de mato. Ele olhou para Isabel. Não houve palavras de amor. Apenas um aceno grave de reconhecimento. Eles eram cúmplices na destruição do monstro que os uniu. Ele está no escritório, disse Isabel, com a voz morta. Com o menino. Gabriel subiu as escadas de serviço. Seus pés descalços não faziam barulho no tapete persa.
No escritório, Álvaro parou de andar. Ele ouviu um rangido. Quem está aí? Gritou o barão, apontando a arma para a porta principal. Mas a ameaça não veio da porta principal. Veio da porta da biblioteca, que conectava ao escritório. A maçaneta girou. Álvaro disparou. Bum! A bala estilhaçou a madeira, mas a porta se abriu com um chute violento. Gabriel entrou. Augusto gritou e recuou para o canto da sala. Álvaro tentou engatilhar o segundo cano da garrucha, mas suas mãos tremiam demais. Gabriel avançou com uma velocidade assustadora. Com o movimento do facão, ele bateu na mão do barão, fazendo a arma voar longe. Álvaro caiu para trás, derrubando sua mesa de mogno. O barão rastejou pelo chão, olhando para cima. O homem que ele mandara matar, o escravo que ele usará como animal reprodutor, agora estava de pé sobre ele, pingando água da chuva e lama no tapete caro. Você! Engasgou Álvaro. Matias disse que você estava morto. Matias mentiu, disse Gabriel. Sua voz era rouca, profunda, como o som de pedras rolando. E você também. Gabriel não atacou. Ele se virou lentamente para o canto da sala, onde Augusto estava encolhido. O menino olhou para o invasor. E então, o choque. Augusto olhou para o rosto de Gabriel. Depois olhou para o seu próprio reflexo no espelho do escritório. Era como olhar para uma versão mais velha de si mesmo. O mesmo nariz, a mesma testa, a mesma pele. A semelhança era inegável, brutal, absoluta. Quem é você? Sussurrou Augusto. Gabriel baixou o facão. Seus olhos, endurecidos pela vida, suavizaram-se ao olhar para o filho. Eu sou o homem que foi roubado de você, Augusto. E você é o filho que foi roubado de mim. Mentira! Gritou o barão, tentando se levantar. Não o escute, Augusto. Ele é um selvagem. Um estuprador. Ele violentou sua mãe. Cale a boca, Álvaro. A voz veio da porta. Isabel entrou no escritório. Ela parecia uma fúria bíblica. Mãe! Augusto olhou para ela, desesperado por uma negação. Isabel caminhou até o centro da sala. Ela não olhou para o marido. Ela olhou para o filho. Ele não me violentou, meu filho, disse ela, chorando. Seu pai, este homem no chão, ele nos obrigou. Ele drogou a mim e chantageou a ele. Tudo para ter você. Tudo para ter um herdeiro que carregasse o nome dele, mas que tivesse o nosso sangue. Augusto sentiu o mundo girar. Toda a sua vida, todas as suas memórias, a frieza do pai, os olhares da sociedade, tudo fez sentido num instante devastador. Ele não era um araribá especial. Ele era uma peça num jogo doentio. Ele olhou para Álvaro com nojo. Você me comprou? Perguntou o menino, a voz quebrada. Eu sou só mais uma propriedade para você. Álvaro, percebendo que perderá o controle, mudou a tática. Seu rosto se contorceu em ódio. Eu fiz de você um príncipe, rosnou o barão. Sem mim, você estaria na lama com ele. Você devia me agradecer. Eu te dei um nome. Eu te dei poder. Você me deu uma mentira, disse Augusto. Ele arrancou a medalha da farda e a jogou no chão. Álvaro, vendo sua criação rejeitá-lo, enlouqueceu. Ele viu a garrucha caída perto da lareira. No movimento desesperado, ele se lançou para pegar a arma. Se você não é meu, não será de ninguém. Gritou o barão, apontando a arma para o próprio filho. Gabriel não hesitou. Ele se jogou na frente de Augusto no momento em que o dedo de Álvaro apertou o gatilho. Pum! O tiro ecoou pela mansão. Gabriel cambaleou para trás, atingido no peito. Ele caiu nos braços de Augusto. O barão, com os olhos arregalados, tentou recarregar, mas Isabel, num ato de instinto final, pegou um peso de papel de bronze da mesa, uma estátua da justiça, e golpeou a cabeça do marido com toda a força de 20 anos de ódio reprimido. Álvaro caiu, inconsciente, sangrando no tapete. O silêncio voltou ao quarto, quebrado apenas pelo som da chuva e pela respiração difícil de Gabriel. Augusto segurava o homem que acabará de descobrir ser seu pai. O sangue de Gabriel manchava a farda de gala branca do menino. Por quê? Chorou Augusto. Por que você voltou? Gabriel sorriu, com os dentes manchados de sangue.
Ele tocou o rosto do filho com a mão calejada. Porque um pai nunca esquece. Eu precisava que você soubesse a verdade. Agora, você é livre, meu príncipe. A mão de Gabriel caiu. O jardineiro que virou guerreiro morreu nos braços do filho que nunca pôde criar, no chão do palácio que fora sua prisão. Isabel caiu de joelhos ao lado deles, uivando de dor. Augusto, com 13 anos, levantou-se. Ele não era mais um menino. Seus olhos secaram. Ele olhou para o corpo do pai biológico, depois para o barão inconsciente, e finalmente para a janela aberta onde a tempestade entrava. Ele entendeu que a inocência tinha morrido naquela noite. E que agora, restava apenas a justiça. A tempestade de 1880 cessou ao amanhecer, mas o palacete Araribá nunca mais veria a luz do sol da mesma maneira. Quando a polícia chegou, chamada pelos criados que ouviram os tiros, encontraram uma cena que desafiava qualquer explicação lógica para a moral da época. O barão de Araribá estava amarrado em sua própria cadeira de escritório, vivo, mas com o olhar vazio de quem viu o inferno. No chão, o corpo de um homem negro, desconhecido, jazia coberto por um lençol de seda. E de pé, diante da janela, estavam a baronesa Isabel e seu filho Augusto, ambos sujos de sangue, mas com uma calma aterrorizante. O delegado, um homem acostumado a encobrir os pecados da elite, tentou entender. Baronesa, o que houve? Foi um assalto? O negro atacou o barão. Isabel olhou para o oficial. Pela primeira vez em anos, sua voz não tremia. Não, delegado. O negro salvou meu filho. Quem atacou a família foi o meu marido. O escândalo foi abafado, como sempre acontecia no Império. O dinheiro dos Araribá comprou o silêncio dos jornais. A versão oficial dizia que um bandido invadira a casa e que o barão, num ato de heroísmo, sofrerá um golpe na cabeça que o deixará inválido, enquanto o invasor fora morto. Gabriel foi enterrado como indigente, mas Augusto garantiu que, anos depois, um túmulo de mármore negro fosse erguido naquele local, sem nome, apenas com a inscrição, ao pai verdadeiro. Mas o verdadeiro final dessa história não foi escrito nos jornais. Foi escrito nas paredes daquele palacete. Dom Álvaro não morreu. O golpe de bronze na cabeça causou danos permanentes. Ele perdeu a fala e o movimento das pernas. Ele tornou-se um prisioneiro em seu próprio corpo, preso numa cadeira de rodas, dependendo completamente da esposa e do filho que ele tentará manipular. E a vingança de Isabel não foi deixá-lo morrer. Foi deixá-lo viver. Ela ordenou que o barão fosse instalado no quarto dos fundos, o mesmo quarto apertado onde Gabriel dormia quando era escravo. Lá, Álvaro passava os dias olhando para a parede, sendo alimentado por criados que antes ele açoitava. Ele manteve a consciência intacta, preso num corpo inerte, obrigado a assistir ao que aconteceu com seu império. Augusto assumiu o título. Aos 18 anos, ele se tornou o novo barão de Araribá. Mas ele não era o barão que Álvaro planejara. Augusto usou a fortuna da família, construída com sangue escravo, para destruir o sistema que o criou. Ele financiou jornais abolicionistas. Ele comprou a alforria de centenas de cativos nas fazendas da família, transformando as plantações de café em cooperativas de trabalhadores livres, décadas antes de isso ser comum. Para a alta sociedade carioca, Augusto era o barão louco. Diziam que o sangue ruim, Mouro, como Álvaro Mentira, tinha subido a cabeça. Eles riam dele nos salões, sem saber que ele ria de volta, usando o dinheiro deles para corroer seus privilégios. Mas a parte mais cruel e doce da vingança acontecia dentro de casa. Todos os dias, à tarde, Augusto entrava no quarto do pai. Ele puxava uma cadeira e sentava-se de frente para o velho paralisado. Augusto não gritava. Ele apenas lia. Ele lia as notícias do movimento abolicionista. Lia as cartas de alforria que assinava. Lia os relatórios de prejuízo das fazendas que agora pagavam salários justos. Estamos gastando sua fortuna, pai, dizia Augusto, com um sorriso triste. Estamos devolvendo tudo o que você roubou. Centavo por centavo. Álvaro ouvia, com os olhos arregalados de fúria impotente, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto imóvel. Ele construíra tudo para deixar um legado, e seu herdeiro perfeito estava desmantelando tudo em nome do homem que Álvaro mandara matar. Isabel viveu até os 90 anos. Ela nunca mais se casou. Ela passava os dias no jardim, cuidando das rosas que Gabriel um dia plantou.
Diziam os criados que ela conversava com as flores. Quando Álvaro finalmente morreu, em 1895, 5 anos após a queda do Império e a abolição da escravatura, não houve funeral de Estado. Ele foi enterrado numa cova simples no cemitério da família. Augusto, agora um homem feito, ordenou que o túmulo do pai biológico, Gabriel, fosse movido para o mausoléu principal, ao lado do local reservado para Isabel. O barão ficou do lado de fora. O escravo ficou no lugar de honra. A história do bebê negro do barão foi apagada dos registros oficiais. Os Araribá desapareceram da história do Brasil, sua fortuna diluída em caridade e reparação histórica. O palacete em Santa Teresa virou ruína e, depois, foi demolido para dar lugar a prédios modernos. Mas os segredos de alcova não morrem. Eles viram fantasmas. Dizem os moradores antigos de Santa Teresa que, em noites de tempestade, ainda se pode ouvir o som de um tiro, seguido pelo choro de um bebê e a risada louca de um homem. E se você passar pelo local onde ficava o jardim, dizem que verá uma mulher de branco cuidando de rosas que florescem mesmo no inverno, esperando eternamente pelo jardineiro que nunca mais voltou. Essa é a verdade que a família real e a elite do café tentaram esconder por 50 anos. Não a vergonha de um filho bastardo, mas a vergonha de saber que o homem mais nobre daquela casa não era o barão com seus títulos e medalhas, era o escravo que morreu para salvar o filho que não pôde criar. E o sorriso do barão diante do berço, aquele sorriso de triunfo arrogante, foi apagado pelo tempo. No fim, quem sorriu por último foi o destino. Porque o sangue que sobreviveu, o sangue que herdou a terra, não foi o do opressor. Foi o do oprimido.